Teme o Chega ser relacionado com este tipo de ação violenta? Não. O Chega tem sempre pugnado pela não violência, pela segurança. Temos alertado constantemente para uma insegurança que está a aumentar no nosso país, independentemente de quem a esteja a praticar. Ora, se há problemas de criminalidade, eles têm que ser atacados. Não interessa quem é que está a perpetrá-los, não é? Portanto, essa tem sido a posição do Chega. Regressaremos depois com a história do Razi, o que é que lá está e o que é que falta. Miguel, o que é que aconteceu ontem na barraca? Como é que identificamos aquele ato selvagem? Bem, a julgar pelo que eu li na imprensa, acho que teve em causa um episódio violento de violação da liberdade de expressão e de tentativa de cancelamento de pessoas que têm opiniões diferentes por selvagens que julgam que é através da imposição da violência física que silenciam aqueles que discordam de si. Neste caso, calcular que não sabem muito bem o que é que aqueles atores defendem, ou a peça era sobre Camões. Por isso é que eu acho que eles não eram propriamente um alvo. Eu estou a julgar por aquilo que li na imprensa. Na imprensa parecia que era tudo clarinho. Não me pareceu que nos relatos que vieram na imprensa fosse assim tão pouco ambíguo. Por isso eu estou a julgar, se depois os factos vierem demonstrar que foi apenas um excesso de violência gratuita e arbitrária, enfim, teremos de rever o que estamos a dizer, ou pelo menos o que eu estou a dizer. Mas à partida, vou-me guiar por aquilo que li na imprensa. Pareceu-me que foi um episódio desses e nós vemos no Estado de Direito. No Estado de Direito estas coisas são todas intoleráveis, venham da extrema-direita, venham da extrema-esquerda, venham dos ativistas climáticos, gostam muito de ações destas, com quem não está de acordo com eles, ou outro tipo. Por exemplo, nós assistimos a uma coisa... Mesmo assim, os ativistas climáticos não espancaram ninguém, não é? Aonde é que não espancaram ninguém? Em que parte? Em Portugal está bem, mas o ativismo climático sobre... Sim, vamos falar depois do Razi e segurança interna. Mas estamos a falar de Portugal. Mas pronto, então vamos entrar na discussão. A origem de violência vindo de ativistas climáticos é o que tem havido mais. Mas há uma doutrina chamada o ecoleninismo que apela diretamente à violência contra os interesses instalados que estão a destruir o planeta, em que todos os outros que não são os ativistas são considerados assassinos. Isso inscreve-se com certeza numa ideologia violenta e que apela à violência. Não é por se chamarem ativistas que são menos violentos que os outros. Uns não têm o nome ativistas, não são violentos. Outros... Sim, mas depois as suas ações... Sobre a história ainda do discurso de ódio e desta invenção, desta criminalização do ódio. Houve muito ódio em Portugal pregado contra outras pessoas. Por exemplo, quando eu trabalhava no governo, havia um cartaz ali na Praça de Espanha, gigante, naqueles outdoors, de um partido político legalizado, o Tribunal Constitucional, de extrema-esquerda, que dizia com as caras dos governantes de então que eram traidores da pátria. O que é que era isso? Na altura nunca vi ninguém chocado com isso. Isso era um apelo à violência. Ser traidor da pátria é uma coisa muito grave. Não é uma coisa qualquer. Dizer que somos governados por traidores não é a mesma coisa que dizer que contestamos as suas opiniões políticas. O Chega tinha cartazes a dizer pronto. E eu também disse aqui o que é que achava desses cartazes do Chega. Agora, intimidação das pessoas, como aconteceu, a julgar pelo que aconteceu na imprensa, a este ator da barraca e aos seus colegas e à barraca como um todo. E intimidação foi o que teve ali em causa, parece-me. Isso acontece com frequência. A partir do momento em que nós temos outra coisa diferente, que é esta ideia de que há discurso de ódio que tem de ser criminalizado, a mim parece-me então que já estamos a falar de outra coisa. Já não estamos a falar do Estado de Direito, já estamos a falar do Estado de Direito, estamos a falar de outra coisa. Como aconteceu aqui, eu dei conta disso também aqui neste estúdio há uns dias, e agora toda a gente também está a falar nisso, foi à conta dessa categorização do discurso de ódio que estão a querer pôr um humorista brasileiro 8 anos na cadeia. Isso é violência de Estado. Isso é violência de Estado. Que é ainda mais grave do que a violência de um particular. Por esta razão. É porque eu agora espero que o Estado português vá atrás de quem agrediu o ator. E o faça isso, e a lei que protege a integridade física daquele ator seja executada até ao limite da sua letra. Quando é o Estado a ser violento, a quem é que nós vamos apelar? Portanto, essa violência ainda é mais grave. E ela não seria possível, a violência de Estado no Brasil, que aconteceu, não seria possível sem essa categorização do discurso de ódio. Quando eu então vejo que estamos a criminalizar até intenções, porque o ódio é uma intenção, uma paixão de intenção, eu vejo imediatamente uma tentativa sectária de, através da força da lei, procurar jogar o jogo político de um lado contra o outro. Porque o discurso de ódio só se aplica em determinadas condições com muita seletividade. Nestes casos, quem tem 2 pesos e 2 medidas não tem legitimidade nenhuma para falar, nem tem autoridade nenhuma moral para falar. Vou dar aqui outro exemplo, já que é de violência, que estamos preocupados com a violência, então vou dar um exemplo. A maior parte da violência que ocorre não é contra atores que têm opiniões diferentes dos outros. Eu vou dizer onde é que há muita violência, ainda aconteceu há 2 dias. A violência no desporto.
entre os adeptos do futebol. Aconteceu e não ontem. aconteceu com uma gravidade imensa, gravidade maior até do que aconteceu na história da barraca. É discurso de ódio, aquilo decorre do discurso de ódio, porque há muito ódio entre as classes. No cotidiano dos portugueses, há mais motivos para rixas, e eu sou testemunha disso todos os dias. Tenho um filho que joga futebol na formação, sou testemunha disso todos os dias. Há mais motivos para rixas violentas entre os portugueses por causa de discussões sobre o futebol do que sobre política. Muito mais. Alguém está preocupado com isso? As pessoas fazem a ideia de que miúdos que jogam a bola com 12, 13, 14 anos, os árbitros recusam-se a arbitrar os jogos se não houver polícias, pelo menos 2 a policiar o jogo. E muitas vezes essa violência vem dos pais que estão na assistência, que ainda é mais ridículo. Pois vem. E de onde é que vem? E essa violência é difusa, é permanente. Mas, Miguel, acha que existe esse ambiente? Não, eu só digo isto. Porquê é que, relativamente ao que aconteceu no 9 de junho, não se mobilizou a questão do discurso de ódio? Porquê? Porque não eram de extrema-direita os adeptos do Sporting que fizeram aquilo barbaramente aos adeptos do Futebol Clube do Porto? Eu acho que aquilo que eles fizeram é uma coisa bem mais bárbara. No seu entender, não faz sentido... Não há seletividade? Eu acho que há seletividade. Mas no seu entender, não há qualquer cabimento para esta discussão de ódio, de violência a aumentar, da violência... Por isso quase que uma autorização de episódios de violência. Por isso é que eu estou a dizer, num Estado de Direito isto é intolerável e então a polícia tem de entrar, os meios judiciários têm que entrar e os culpados cumprirem uma penazinha de prisão, ou seja, logo que for a pena que esteja prevista na lei. Isso é que é importante, a não impunidade. A partir do momento em que nós começamos a julgar uns crimes de violência mais importantes do que outros, nós até estamos a introduzir uma discriminação horrível na sociedade portuguesa. Aqueles 2 adeptos do Futebol Clube do Porto que podiam ter morrido ali são menos importantes do que um ator da barraca. Eu não acho que sejam. Não, pronto, a violência graça todos os dias em Portugal, de norte a sul, por causa do futebol. E já agora uma informação para dar. Há muito mais palavras escritas nas redes sociais e nas televisões de discurso de ódio por causa do futebol do que por causa da política. Eu nunca vejo ninguém preocupado com isso. Nós falamos disso com alguma frequência. Mas as pessoas que hoje estavam indignadas aí na Praça Pública, os políticos que hoje falaram e ontem falaram tão indignadamente, não disseram nada sobre o que aconteceu aos adeptos do Futebol Clube do Porto. São portugueses de segunda ou terceira ou é só porque se há política envolvida? Isso é a negação do Estado de Direito. Por isso é que a história do discurso de ódio serve para sectariamente manipular o jogo político. Mas aí já não estamos a falar de justiça. Deixa só a Cristina concluir, que é para passarmos ao Carlos. no seguimento daquilo que o Miguel está a dizer, é que, de facto, hoje, devido às circunstâncias de ontem, vários líderes políticos da esquerda vieram imediatamente condenar a atuação. O que, tudo certo, estamos de acordo. Porém, quando foi um grupo de deputados do Chega que, numa manifestação sobre habitação, foram agredidos, ninguém disse nada. Aliás, disseram até que houve uma provocação por estarem presentes numa manifestação que era pública, que era pela habitação e que, portanto, tem um objetivo muito claro e, obviamente, acho que todos os partidos na Assembleia da República devem se preocupar com ela. Quando, durante a campanha eleitoral, grupos de etnia cigana andavam a perseguir André Ventura pelo país, onde cuspiram em cima, ameaçaram, tentaram atirar coisas, também ninguém se manifestou. E temos que ver que é uma situação também particularmente grave, porque era uma tentativa de interferir naquilo que é um direito fundamental, que é da ação política e partidária. E, portanto, parece haver, de facto, para alguns líderes políticos, os criminosos do bem e os criminosos do mal. E aquilo que o Chega defende é, de facto, que tem que haver aqui um olhar exatamente igual contra a insegurança, contra a violência e, obviamente, com igualdade. Vamos agora